Chegamos por aqui, hoje pode, toda semana, né? Trazendo discussões importantes na nossa redita, não só aqui na nossa telinha 18.1, no canal 18.1, mas também na internet. E olha, tem sido um sucesso. Nós já falamos sobre isso aqui. Já foram 20 edições ao ar, com figuras muito importantes. Já dividi a bancada aqui com pessoas que contribuíram muito com as nossas discussões e, claro, fazem a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Porque eu costumo dizer que esse espaço do Hoje Pode é um lugar diferenciado para que as pessoas se abram, falem sobre outros temas, para que saiam mesmo da bolha, né? Para que furem essa bolha e saiam do senso comum. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso espaço, sempre Hoje Pode, com discussões maravilhosas. Inclusive, quero agradecer de novo aqui. Eu sou sempre muito repetitiva nesse início, porque você que está nos assistindo, nos acompanhando, contribui demais para o sucesso desse nosso produto, que não é mais novo, né? Como eu disse, já são 20 edições, mas que tem feito muito, mas muito sucesso. Uma repercussão extremamente positiva em todo o estado e até fora dele. Olha, como eu sempre digo, já é de praxe, Caio, eu vou pedir que você abra as câmeras para a gente apresentar essa figura que está dividindo a bancada comigo hoje, o ex-deputado federal Julian Lemos. Uma figura, eu poderia dizer, e aqui num tom de análise política mesmo, uma figura polêmica, porque tem gerado discussões interessantes. Nas redes sociais você tem se posicionado de forma também muito diferenciada. Eu não falo diferenciada só em comparação com as outras figuras políticas hoje, mas com uma postura que hoje você assume de forma muito mais incisiva se compararmos com o Júlio anterior. Mas, antes de mais nada, Júlio, seja bem-vindo. É muito bom recebê-lo. Muito obrigado, Milena. Boa noite, né, pelo convite. Olha, primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, geralmente as pessoas me colocam como um polêmico porque eu consigo expressar aquilo que as pessoas hoje têm até medo de falar, né? E é em cima de uma análise, não é apenas uma opinião. Quando a gente vai falar em opinião, é algo muito complexo. Porque a opinião, às vezes você tem uma opinião baseada em uma manipulação. Essa manipulação ela vem desde a nossa essência, desde o tempo que a gente nasceu, chamada construção social. Sim. Então, hoje eu consigo fazer uma leitura sobre minhas opiniões, que são enérgicas, fortes, elas chocam muitas vezes, né? Porque são através de várias lentes. Eu falo através da lente da minha própria experiência de vida. Eu falo sobre a lente da psicologia, que é a minha área. Eu falo sobre a experiência política que eu tenho. Eu gosto muito de história, então eu analiso pelos fatos históricos também. Adoro filosofia. E também eu tenho um viés bem ligado à espiritualidade. Então eu consigo fazer um equilíbrio sobre essas informações, porque quando você só tem uma fonte de informação, você pode estar sendo inclusive apenas um condutor daquela narrativa criada. E quando a gente fala de opinião, eu costumo dizer, é uma visão muito minha isso, de que ela é muito mutável também, né? Nós somos seres em constante construção, constante mobilidade, né? E eu percebo que você tem esse perfil, e aí eu pergunto de forma muito sincera para quem está assistindo aqui, também entender junto comigo. Você foi, por muito tempo, e aí, claro, não poderia começar com outra pergunta, o braço direito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, principalmente em 2018, Sim. Aqui no Nordeste, você desde capitalizou. 2015. 2015, né? 2018, digamos assim, foi o ponto forte, né? Exato. Foi o ano eleitoral, então teve toda uma capitalização sua, um braço forte de Julian Lemos. Olhando para a sua trajetória, você rompe com o grupo do Jair Messias Bolsonaro, passa a tecer considerações até mais, digamos, enérgicas, vou utilizar o termo que você utilizou também, abertas, amplas, coisa que pouca gente teve coragem de fazer, né, com relação ao grupo de Jair Messias Bolsonaro, e recentemente fez uma declaração que muitos consideram polêmica. Eu vou repetir que o senhor disse que é louco pelo presidente Lula, né? Eu queria entender quem é Julian Lemos, principalmente quem é Julian Lemos hoje. Vamos lá. Falando sobre a declaração de ser louco por Lula, é porque o que acontece? Eu costumo, geralmente, ficar muito à vontade nas entrevistas que eu dou, mas também sou uma pessoa que eu faço autocrítica. Sim. E faço autocrítica a tudo ao meu redor, né? E o que acontece muitas vezes em um podcast ou entrevista? Você está no meio ali de 1, 2, 3 entrevistadores e você está olhando para cá, para lá, mas tem um olhando para você, buscando alguma coisa que você fale para cavar aquele famoso corte, né? E lá o pessoal falando, porque o pessoal não consegue entender
que se você não mudou de ontem para hoje, tem alguma coisa errada com você. E mudar de opinião é saudável. Permanecer no erro, aí é que você tem que ter muito cuidado. As pessoas mudam de opiniões exatamente baseados em experiências, em traumas, em coisas que aconteceram no decorrer da vida. As pessoas nascem em uma religião, as pessoas mudam, as pessoas acham que são uma coisa, depois pensam outra, e isso é maravilhoso, não é? Imagine se você fosse engessado, como fosse vivêssemos em um grande formigueiro, apenas no automático. Então, quando Julian Lemos é alguém que era neófito na política, embora fosse uma pessoa inteligente, corajosa, senão não teria sido coordenador de uma campanha de um presidente no Nordeste, né? E ele muda de opinião, tem alguma coisa. Por que de tirar toda a crença, toda a credibilidade dessa pessoa, que era uma testemunha? Então isso choca, por quê? Porque as pessoas... aí eu vou falar, já vou colocar a lente aqui da psicologia. Certo. Em 1961, um psiquiatra chamado Robert Lifton, ele através de pessoas que tinham se libertado de seitas religiosas, ele identificou um pequeno mecanismo chamado thought stopping, que era o seguinte: quando você fazia parte de uma seita religiosa, você automaticamente tinha sua mente controlada não na sua opinião, mas no seu pensamento. Então, o que é que acontecia? Quando a pessoa fazia parte dessa seita, que hoje eu traduzo para algo como bolsonarista, principalmente que se parece muito. O bolsonarismo não aceita. É uma seita, não é um viés de direita. O bolsonarismo, ele advém de violência. Não existe bolsonarismo moderado. Então, voltando aqui para o top stop. Então, aquilo ali era o famoso parada de pensamento. Então, quando você fala algumas coisas, que na seita tem, por exemplo, você tem uma seita tal, você pode ser de determinada crença, que quando você vê alguém de matriz africana, você, na mesma hora, você trava. Porque ali foi demonizado e ele não sabe que aquela informação veio desde a cultura da invasão no Brasil, da colonização. Por isso que as pessoas, né? Mas, por exemplo, muita gente se veste branco e não sabe que isso advém da religião de matriz africana. Uhum. Final de ano, na virada do ano. Sim. Não faz a menor ideia, mas advém daí. Sim. Mas o que é que acontece? Quando existe alguma frase, por exemplo, quando a gente vai para a seita bolsonarista, comunismo, globo lixo, começa a falar dessas coisas de feminismo, que as pessoas não fazem a menor ideia do que é feminismo. Um pensamento filosófico de dignidade da mulher. Né? Buscava Sim. o quê? O voto, poder ter o salário. Tem nada a ver com ativismo de feminismo. Então, as pessoas misturam tudo. Então, quando você tem esses ganchos, esses gatilhos, as pessoas travam. Então, o bolsonarismo é isso. Dentro desse aspecto de bolsonarismo, existe algo que é atraído para dentro dessa visão, que não é política. Ela ela flerta, inclusive, com o nazismo, com o fascismo, com a intolerância, com o machismo. Eu não tinha visto isso no início, não. Então, quando eu percebi, eu tenho o direito de mudar. Você percebeu quando? Não, mas deixa eu te falar. Nós estamos em cima, veja só, esse movimento começou em 2012. Sim. Com os erros da classe política. O PT errou, o Centrão errou, o povo brasileiro errava e começou aquele sentimento de mudança. Mas aí onde está a questão agora que eu vou lhe falar para a questão, que aí eu falei sobre o Robert, o psiquiatra, agora eu vou entrar em Carl Jung. Existe na consciência coletiva o arquétipo. Bolsonaro não é a causa. E o bolsonarismo muito menos. Isso são os efeitos daquilo que estava dentro da consciência coletiva, que já vem de muito tempo e as pessoas estavam com aquilo ali. Então, Bolsonaro, ele simplesmente fez com que aquilo fosse aflorado. Eu percebi isso, porque eu tive sensibilidade e conhecimento para perceber. Eu digo, aqui não dá para mim. E fui por ali e fui percebendo que era um estranho no ninho. É fato, eu vim de lá, mas eu não era um deles. E não me arrependo por isso. Talvez por essa lucidez, eu fui o único do núcleo duro que não fiquei preso, nem morri, nem fiquei maluco. Essa é que é a grande realidade. Então eu perdi aquilo que não era meu, mas eu honro o meu passado, honro a minha experiência. Isso só me traz, hoje, a legitimidade de poder tirar os meus irmãos brasileiros desse transe, dessa hipnose coletiva que hoje o bolsonarismo faz e que se repete no decorrer da história, não só aqui como em todo mundo hoje. Você vê hoje aí, os Estados Unidos como é que está. As pessoas perderam totalmente, finalizando, Milene, que eu vou te falar, sobre esse mecanismo de thought stop, você perde a capacidade de autocrítica. E é isso que acontece no bolsonarismo. Você já não tem mais autocrítica. Então, quando você tem que pegar
observar, por exemplo, que um cara como Sérgio Moro, que era o Batman da Justiça do Brasil, fazia críticas ao presidente Bolsonaro, saiu atirando dizendo que ele estava tentando acobertar os crimes da família. Ele, como ministro da Justiça, foi demitido, foi para os Estados Unidos, voltou. E hoje você vê, ele que antes criticava Valdemar da Costa Neto, dizendo que Valdemar da Costa Neto era quem comandava muitas coisas no governo Bolsonaro, e hoje ele está do lado de Valdemar da Costa Neto, então gera um sofrimento na sua mente, e você tem que pegar, reescrever outra narrativa. Você tem que se autocorromper. Então essa leitura aqui não é uma leitura para um cidadão médio, é uma leitura de quem lê o comportamento e a mente humana, que é a minha praia. Perfeito. E o que eu acho mais interessante, eu gosto muito de tratar aqui no Hoje Pode, com o público mais leigo, com quem não entende, não acessa tanto a política, mas com quem também já está no nível mais avançado. Eu acho que é um produto muito democrático esse nosso. E por isso que eu estou te fazendo essas perguntas, porque para quem faz uma leitura talvez superficial, para quem está de fora, que enxerga um Julian Lemos, que era um braço direito do bolsonarismo na época e que hoje se considera uma figura progressista, mais alinhada à centro-esquerda. Como explicar essa mudança? Eu sou totalmente a favor de mudanças, mas para quem tem uma leitura ainda mais engessada, como entender o nível digamos, de distanciamento das ideologias? Olha, me compreender, Milena, não é fácil. Eu não sou uma pessoa que você consegue ler através de crenças limitantes. Mas tente se explicar. Vou te falar aqui agora, eu sou alguém em constante mudança. Eu sou uma metamorfose ambulante, todo momento. Leio muito. Como eu te falei, eu tenho várias lentes. Você chega para um assunto, por exemplo, se eu chegar perto de uma criança, eu começo a analisar o comportamento dela, a atitude de um pai fazendo carinho a alguém, a violência doméstica do outro lado, às vezes que eu fui também acusado de coisas que não fiz, outras que eu errei, e eu começo a fazer, a minha cabeça entra em um processo quase daquele filme Lucy, né? Que a pessoa expande a consciência. Então, não é fácil você tentar acompanhar alguém a 200 por hora se você está a 30. Mas o que é que eu posso lhe dizer? É que a única forma de você conseguir me compreender, ou talvez até dizer, puxa vida, eu queria entendê-lo. A primeira coisa é querer, mas a grande questão é que não quer. Aí eu volto para aquela coisa que eu te falei, o top-stop. Quando existe alguns mecanismos, é anti-Bolsonaro, você já trava, porque você não consegue compreender que existe vida fora da bolha. Você começou falando sobre isso aqui. Existem duas bolhas, que no final delas mesmos, ou talvez no início mesmo, que a polarização mesmo, propriamente dita, elas são idênticas. Eu já fui atacado pela extrema-esquerda e sou atacado violentamente pela extrema-direita. Mas as acusações, os ataques são os mesmos, só o tipo de narrativa que muda. Um pouquinho. Mas quando você vai ver, são faces da mesma moeda. Onde é que eu me encontro hoje, Milena? Né? Ao contrário do que foi postado, Julian é louco por Lula. Eu sou louco pela lucidez. Agora, no meio de uma conversa descontraída, houve esse gancho. Mas eu voto em Lula. Acho que Lula hoje tem um papel fundamental numa transição. Ele vai, se vencer a eleição, que ele digamos assim, é o favorito, porque está com a máquina na mão, mas suponhamos que ele vença. Ele é quem vai fazer a transição e para que o Brasil continue, quem sabe, talvez ainda numa social-democracia. Porque com a vitória de um Flávio Bolsonaro, por exemplo, que periga acontecer isso, é preciso ter lucidez. Nós estamos diante de alguém subalterno aos interesses americanos, sem nenhum sentimento de nacionalismo. Aí você vai dizer, mas será não? O pai dele fez isso. O pai dele vendeu coisas estratégicas, como refinarias de petróleo. Nós somos produtores disso. Sim. Ele vendeu, ele deu praticamente. Gasodutos, tubos de transferência de petróleo de um lugar para outro em São Paulo, por valores, inclusive, extremamente suspeitos. Ele é entreguista. Você vê que o pai dele... Aí, veja só, eu vou lhe dar uma informação real. Talvez alguém que seja da ala bolsonarista, ele trave. Mas, meu irmão, faça o esforço. Jair Bolsonaro foi para Davos, para um evento internacional. Conferência. Chegou lá, Al Gore, ex-presidente americano, se aproxima de Jair e faz o primeiro contato ali com ele. Jair, a primeira abordagem que foi feita pelo Al Gore, com os dois tradutores do lado, ele estava com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o presidente Bolsonaro. Bolsonaro qualquer pessoa sabe disso. A primeira abordagem dele foi trágica,
cara citou o nome de alguém e ele disse que foi inimigo numa guerra armada. Totalmente fora da lógica. Quem é de fora não quer saber se você briga com sua mulher, com seu irmão. A questão ali é diplomática. Mas em menos de 5 minutos, Bolsonaro oferece a Amazônia para ser explorada sem nenhum tipo de nada de contrapartida. Uma conversa totalmente... É como eu chegasse aqui com uma filha bem bonita, uma minha filha linda, e chegasse um camarada e dissesse, sua filha é bonita, se leve para casar. É mais ou menos totalmente desproporcional. Fora de razoabilidade. Totalmente fora. Um presidente da República com um ex, não era nem de presidente para presidente. Então, Bolsonaro mostrou uma inabilidade e um desconhecimento total da importância de algo estratégico como a Amazônia. O filho dele vai na mesma linha. Até porque Flávio Bolsonaro, todo o entorno de Flávio Bolsonaro, inclusive ele, quem diz isso é o Ministério Público do Rio de Janeiro, é cheio de indícios de corrupção. E só não foi processado pelo Ministério Público porque Gilmar Mendes arquivou as acusações contra ele. Então, esse é o perfil de alguém que é estadista, não, nem se comporta. Eu tive até uma impressão, fiquei até confuso se era Flávio aqui em João Pessoa ou era Milei da Argentina, porque eles se comportavam do mesmo jeito. Então, você vê que não é algo que eu acho. Eu estou trazendo para vocês fatos. Mas algumas pessoas estão com uma dissonância cognitiva e não conseguem compreender os argumentos. Ataca o mensageiro e despreza a mensagem. É uma coisa de tentativa de representatividade. Alguém escolhe um líder. É um efeito isso, né? Um efeito que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma necessidade de se agarrar a uma figura, uma imagem, a ponto de acreditar que aquela representatividade... Isso é muito antigo, desde o bezerro de ouro lá dos hebreus. Mas hoje é mais efervescente e mais Mas explícito, existe algo, Milena, extremamente atual. Eu falei para você que eu gosto muito de filosofia. A gente vai trazer aqui agora a alegoria da caverna de Platão. Sim. O que era a alegoria, porque você nunca ouviu falar? É uma forma de ilustrar que pessoas viviam através de gerações e gerações dentro de uma caverna. Essas pessoas estavam amarradas por correntes, umas às outras, né? E essas correntes, exatamente essas ilusões, essa construção social de cada um, e eles só conheceram a caverna. Dessa caverna, eles só olhavam para a parede, e atrás deles tinha uma fogueira. E todas as vezes que passava uma carroça, alguém, um cachorro, eles só viam um reflexo na parede. Até que alguém soltou essa corrente e saiu. Quando chegou lá, viu que tinha um céu azul, as árvores eram bonitas, etc. Ele ficou em êxtase. Ele disse, olha, a vida não é a caverna, a vida não é aquelas sombras. Disse, eu vou voltar para falar para as pessoas dessa caverna de Platão, que essa caverna não é a realidade da vida. Quando ele chegou lá, todos se revoltaram. Claro. Geraram um sofrimento psíquico, por quê? Porque as pessoas, Milena, não têm medo da verdade. As pessoas têm medo da desconstrução do seu mundo de ilusões. Foi o que fizeram com essa pessoa que se libertou da caverna, que voltou Platão, o mataram. Porque esse é o sofrimento das pessoas. Não é a verdade, é a desconstrução do castelo de ilusão. Então, esse hoje é o maior desafio que eu me considero ter hoje, que é tentar falar às pessoas, e eu não estou com nenhuma obrigação de convencer ninguém. Agora, me dê o microfone, saia de perto. Eu vou tentar abrir a mente das pessoas. Você já falou sobre isso, mas eu queria que você deixasse registrado aqui no Hoje Pode. Esse momento específico que foi o estopim, a quebra desse laço, dessa corda que ligava você ao bolsonarismo, ao grupo, porque eu acompanhei durante um bom tempo... Você quer saber quando foi o momento? Foi na hora que eu comecei a perceber que era uma farsa. As pessoas que falavam em conservadorismo, por exemplo. Vamos lá. Eu percebi, as pessoas tinham lá Deus, Pátria e Família. Família, para mim, segundo eles falam, família tradicional, família dentro de um padrão. Segundo o que a gente aprendeu de acordo com a religião, marido e mulher, etc, etc. Os caras tinham amantes, os camaradas não eram pornográficos, os camaradas não eram tudo que você podia imaginar, que eu não vou dizer aqui, pode ter crianças, entendeu? As pessoas que eram contra as políticas de, por exemplo, uma discussão sobre cannabis. A história cometeu um erro através de interesses da Big Pharma, interesses inclusive de governo, que a cannabis não era para ser liberada. A cannabis, as pessoas não fazem a menor ideia do que é a cannabis. A cannabis é uma farmácia ambulante. Uso medicinal. Superior, inclusive ao algodão, inclusive para tecidos. Mas vamos lá. Não discutiam esse assunto e proibiam. Essas pessoas eram viciadas em cocaína. Então a demagogia era muito grande. Vamos lá agora para a questão da honestidade. Porque nós somos contra a corrupção e contra o sistema. O filho mais velho do presidente é uma das pessoas mais corruptas que eu já conheci. Então eu digo, peraí, isso aqui é uma farsa. E eu sou uma pessoa
que dentro daquilo que é padrão, de acordo com a ótica da religião, eu estou dentro do padrão. Mas a minha visão é que todos estamos dentro do padrão desde que nós temos a boa intenção, desde que nós vivemos em harmonia e respeito o outro. É assim que eu consigo ver. Então, eu era um peixe de água doce no meio da água salgada. Foi isso. Então, não é uma coisa, são várias coisas. Aí eu fui também muito perseguido por uma estrutura densa familiar. Foi ameaçado? Eu nunca vi alguém com coragem para fazer isso. Não é que eu seja grande, maior, melhor do que ninguém, mas pelo menos de quem tinha de vir ameaça, não fizeram. Mas eu sabia que estavam trabalhando para me detonar. Se pudessem, eu tenho certeza que tinham tirado minha vida. Eu tinha certeza absoluta que aquela família tinha feito. Mas não houve nada explícito? Não, porque era muito difícil. Deputado federal, e eu sou um homem que tenho um conhecimento razoável sobre segurança, venho do ramo empresarial de segurança privada, para mim pegar o desgaste era muito grande, se bem que ninguém é invencível, mas era muito mais difícil do que atacar alguém sem muita experiência. E é o famoso ditado aqui que a gente tem no Nordeste, um cachorro conhece outro. Saberia que se viesse teria resposta. Eu sem mandato sou do jeito que estou, imagine com mandato. A gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre os seus planos para 2026, né, para, enfim, as eleições desse ano. Digamos assim, já um trabalho, digamos, de pré-campanha, isso que você tem feito, porque, notoriamente, eu acho que você está se apresentando para algumas figuras, como eu disse, com essa nova proposta, né? E aí você me diz, logo no começo do podcast, que você é uma pessoa em eterna metamorfose ambulante, você se compara com alguém que está sempre em eterna mudança. Como vender esse peixe, politicamente falando, se há uma necessidade ainda, a leitura da população, a leitura social, se as pessoas têm uma necessidade de alguém que se mostre mais, digamos, mais rígido nas opiniões, nas ideologias. Como vender esse peixe politicamente, só que do lado contrário? O maior desafio é as pessoas entenderem o que é ideologia. Ideologia é ideias. Mas qual é a ideia da direita? Direita não, do bolsonarismo. A gente vai falar sobre ideologia, mas qual ideologia? Olha, eu fui contactado por alguém de um partido de esquerda, um cara experiente do núcleo de um partido de esquerda que flertou comigo, eu estive conversando com o presidente do partido, e essa pessoa sentou comigo e disse, nós queremos fazer uma pergunta a você. Eu digo, lá vem. Eu só no meu pensamento, eu digo, eu espero que ele saiba o que ele vai perguntar. Aí ele disse, o que é que você acha sobre o aborto? Você é a favor? Eu disse, você conhece alguém que é a favor, que bota assim, eu sou a favor do aborto? O aborto é uma tragédia social. Ninguém pode ser a favor de um aborto. Deixa eu lhe ajudar a fazer a pergunta. Você é a favor de criminalizar uma mulher que fez um aborto? Eu disse, não. Olha como já fica diferente. Porque a própria tragédia é o que fez ela submeter ou talvez, eu não sei qual foi a motivação dela fazer o aborto. São muitas camadas. Né? Já é muitas camadas. Ela não pode, ela tem que ser acolhida. Isso não pode ser louvado. O Estado brasileiro, ele é criminoso. Ele é criminoso. Existem coisas muito mais profundas do que simplesmente você é a favor ou não. A gente está falando sobre vida, sobre sofrimento, sobre uma criação de alguém que talvez tenha sido abusada. É tanta coisa que você acha. Agora, criminalizar a mulher, jamais. Ela precisa de assistência. Até porque eu sei que nas camadas A e B é o que mais tem e ninguém fica vulnerável à própria sorte. Tá? Exposto à própria sorte. Aí depois eu digo, não é possível que ele venha quando eu perguntei, ele disse, e liberação das drogas? Eu notei que ele não fazia a menor ideia do que ele estava perguntando. Porque existe uma tabela sobre drogas. Dentro dessa tabela, a primeira mais, se você não sabe, é da minha área, mas a droga mais violenta, a que gera mais sofrimento no mundo hoje, responsável por 90% das ocorrências policiais, final de semana, sobre violência doméstica, acidentes de trânsito, é o álcool. Esse é o primeiro. Muita gente diz, cannabis é porta das drogas. Não, a primeira porta das drogas é o álcool. Tudo que você possa imaginar circula o álcool. Mas é, inclusive, glamorizada, onde tem festa, onde tem alegria. Mas ninguém falou sobre isso. Eu disse, vamos lá, eu vou lhe ajudar a fazer a pergunta de novo que você não soube. Você quer saber sobre cannabis? Eu sou a favor. Através de uma leitura científica e um debate não ideológico. Você não pode debater ideologia sobre ciência, amigo. Vamos lá. Aí ele já estava desistindo e disse... Vamos lá, sobre arma de fogo. Eu digo onde?
aqui no escritório ou na minha propriedade ou na sua propriedade. Você vai estar numa fazenda, num sítio, você tem que ter uma arma, se você tiver capacidade de tê-la. Agora, como era divulgado, então, resumindo, quem veio para mim com 3 perguntas que ele veio no viés ideológico, eu já fiquei preocupado, porque eu digo, ele não faz a menor ideia do que ele está me perguntando. O flerte acabou por aí. Não, aí eu fiquei assim, peraí, eu já saí de um antro de maluco, eu vou entrar em outro. O meu lugar é no equilíbrio. O equilíbrio está no meio. Onde é que você se encaixa? Eu estou no meio. Mas existe esse meio Existe hoje? esse meio. É 20% da sociedade brasileira que não suportam, por exemplo. Quer a prova disso? Lula hoje tem em torno de 45% a 49% de rejeição. A família Bolsonaro, a mesma coisa. Aí um tem 35%, 37%, fica na mesma coisa. Eles estão empatados na rejeição. Mas existe ali, se um tem 35%, tem 37%, está sobrando 25%, quase 30% no meio. Esses são pessoas que pensam diferente. Mas eu falei domicílio partidário. Mas eu vou para o centro. Eu vou para o centro que eu possa... Primeiro, eu vou para um partido que eu possa ser quem eu sou. Eu posso conversar com o meu colega da esquerda, eu posso escutar alguém inteligente da direita, que é muito difícil no parlamento, mas é muito difícil, porque não estudam, eles são pessoas sem escrúpulos, e quem está falando aqui é alguém com autoridade que eu não vi. Olha, eu já fiz cada vídeo. Eu não vi um dizer assim, Juliano está mentindo não, porque eu conheço cada um agora. É um ambiente onde cada um sabe o que cada um faz, mas cada um fica na sua. Não mexa comigo, eu não estou dando nome a ninguém. Agora, o bolsonarismo não, o conservadorismo clássico, ninguém sabe nem o que é isso. Não está nem por aqui. Juliano, você é a favor de um tipo de governo? Deixa eu te falar, não é governo. A mentalidade de esquerda que eu tenho é a da Finlândia, é a da Suécia. É daí. Mas se aplica aqui? Se aplica através de uma consciência política, mas não através de leis. Não é algo assim. É como eu falei, construção social. As pessoas, em pleno 2026, as pessoas ainda estão trazendo para o debate pessoal a vida alheia. Extremamente comum. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Por exemplo, sempre eu vou falar aqui sobre um tema que não é polêmico, mas para mim não é. A união estável e até casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. Tá? Vamos lá. As pessoas sempre vincularam isso a algo promíscuo. Essa é a grande verdade. Promíscuo, pecado. Eu estou falando aqui porque eu fui titular 4 vezes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Eu fui o maior nome durante um bom tempo. Inclusive, tentei investigar crime cibernético através de uma CPI, colhi as assinaturas e vi como o Congresso Nacional e o governo, pelo menos de Bolsonaro, estavam nem para isso. 85% a 90% dos casos de abuso sexual são feitos por héteros. Não tem nada a ver com homossexual ou bissexual. Muito pelo contrário. As pessoas querem entrar na individualidade do cidadão. Veja só, eu posso chegar... Quando eu digo não, o cidadão ali, ele pode chegar na casa dele, tomar 1 litro de vodka. Pode tomar 2 litros de uísque. Ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Mas uma pessoa de bem não pode pegar sua cannabis e fumar para descansar? Por que não? Entenda como é que eu estou querendo te falar. São coisas que o nosso Brasil não pode correr para uma teocracia. Entende? Mas se encaminha para isso. Ela está nisso. Hoje ela está nisso. Você vê que hoje as comunidades, principalmente pentecostais, estão totalmente desenvolvidas e fazendo de suas igrejas palanques eleitorais. Você pode até não concordar comigo, viu, meu irmão? Mas a maioria das igrejas evangélicas são palanques eleitorais velados ou explícitos do bolsonarismo. Inclusive até igrejas católicas, padres estão assim. Eu fiquei perplexo quando eu vi um pai de santo em cima de um trio elétrico do lado de Silas Malafaia e Michele Bolsonaro, quando eu sei o desprezo que aquelas pessoas têm a quem é sacerdote de matriz africana. A minha culpa, Milena, é o meu raciocínio. As pessoas estão ainda no analógico, eu estou na fibra ótica, então eu estou olhando tudo ao meu redor. Agora, é um desafio que você está falando. Você fez uma leitura correta. Não é fácil, não. Mas eu fazia o quê se eu sou assim? Aqui tinha uma ceguinha que ficava batendo pandeiro na rua, você lembra? Demais. Muito famosas, foram pro Fantástico tudo. Elas diziam que cada um nasce para o que é. Eu nasci para isso aqui. Aí eu não sei onde é que eu vou dar. A gente vai pro intervalo rapidinho, a conversa tá muito boa, porque na volta vamos terminar esse papo aqui. Tem muita coisa que eu quero entender ainda na cabeça de Julian Lemos, que é essa figura que se mostra muito aberta para trazer o seu pensamento, mas que na leitura de muitos ainda está um pouco no subjetivo. A gente vai voltar daqui a pouco para conversar com ele. Até já.
De volta, falei que nosso intervalo era rápido e já retornamos com essa conversa com o ex-deputado federal Julian Lemos, né, que está dividindo a bancada aqui. A gente está trocando algumas ideias e eu estou tentando acessar esse pensamento, esse raciocínio que ele fala e que ele cita que é algo que está em construção. Eu concordo completamente que o ser humano é um processo, é um ser em construção o tempo inteiro, as ideologias rígidas, que aí você fez uma leitura muito importante. Ler o que é uma ideologia é o primeiro passo, né? Entender o que seria uma ideologia. E quando você coloca alguns argumentos seus de que as pessoas ainda estão longe dessa leitura, quando você se refere às pessoas, se refere só a quem está dentro ou incluído no bolsonarismo, ou fala de um retrato social muito atual no Brasil e mais generalizado. E aí eu vou até colocar outra pergunta sobre essa. Você não acha que essa sua leitura, digamos, pode soar com uma certa soberba? Mas eu não sei em quê, porque, primeiro, eu não fico procurando... Eu não tenho nenhuma obsessão e muito menos obrigação de convencer ninguém. Eu estou aqui porque me convidaram. Sim. A minha rede social é estourada porque eu vou lá de vez em quando, me inspiro e falo. Mas eu não fico tentando... Por exemplo, eu não digo que ninguém está errado. Eu falo sobre o que eu penso. Se você dizer, você está certo, não. Eu estou falando baseado nas minhas experiências. Se aparentar ser soberba, talvez seja pelo meu arquétipo de ser um cara mais... parecer um rinoceronte branco. Mas, na realidade, nunca eu serei... um estúpido ao ponto de querer conduzir as pessoas a um caminho errado. Eu estou falando, quem tiver ouvidos, ouça. É só isso. Eu não tenho interesse nenhum. Milena, se você me perguntar, Juliana, qual era a sua vontade hoje, seu maior desejo? Se pudesse aparecer aqui um gênio, você tem direito a um pedido apenas. Vamos deixar 2. Eu não ia pedir nem felicidade a ele, eu ia pedir paz, que eu acho que é mais importante do que a felicidade, que é um estado psicológico. Né? E eu queria, Juliana, eu quero ficar rico. Só isso. Mas política, não. É sofrimento. Você lidar com pessoas com expectativas que nem elas... São frustrações, são dores. Eu tive essa experiência. E por que eu estou fazendo isso? Eu acredito muito em destino. O destino, ele está no seu destino. Mas, assim... Falar comigo realmente é um pouco complicado porque eu fico buscando sempre fazer uma autocrítica e evoluir, que na realidade, Milena, para te falar a verdade, evolução é algo também que eu tenho uma visão bem diferente. Acho que as pessoas, na realidade, soltam o que não são. A gente nasceu em cima de uma fonte muito sublime. É assim que, não é que eu creio, eu me conecto. Crer veja como já é bem complicado. Crer é um estado que lhe estaciona. Eu acredito que é assim, pronto, você não mexe mais em nada, eu não. Eu preciso experienciar, essa é a minha abordagem pessoal. Então, alguns creem em Deus, eu já o sinto. É diferente, talvez, ou parecido, mas enfim. Então, a mim interessa exatamente viver essas experiências para que eu possa chegar nesse meu objetivo de que alguém chama de evolução, mas na realidade, quando eu faço isso, eu solto o que eu não era. Você vai dizer, Julião, eu conheci Julião era diferente. Não, é porque eu estava carregando uma mochila com algumas coisas que não eram minha. Talvez tenha sido vindo da minha experiência de vida, da minha construção social, dos traumas que eu tive na infância, que todos nós temos, e também por um começo muito, digamos assim, intenso. Né? Eu fui de 0 a 100 para a política. Eu saí do zero, sem ser vereador, sem ser deputado estadual, sem ter nenhum tipo de feudo político na minha família e caí para ser deputado federal, um dos mais bem votados, braço direito de um cara presidenciável. Minha amiga, se eu escapei vivo, foi um milagre, viu? Porque realmente é uma adrenalina e você sair de 0 a 100 em 1 segundo é muito velocidade. Eu imagino. E para esse ano, especificamente, há toda uma preparação. E aí, quando eu falo, Julião, que talvez você precise decifrar o seu pensamento, a sua ideologia, ou sua... Enfim, eu não vou utilizar a crença, você acabou de utilizar o termo e disse que não acredita que a crença ela possa ser algo palpável para você. É porque você entender melhor Sim. como eu falo da crença, deixa eu te falar. Quando você se fecha na sua crença, você é ateu da crença de todo mundo. Só a sua só a minha existe, certa. só a sua é a certa. Exatamente. Então, assim, todo mundo é ateu da crença do outro. Eu não gosto disso. Por exemplo, eu sou alguém que muita gente também já não sabe dessa área, mas eu vou lhe dizer. Eu sou alguém que conheço e trabalho com medicinas ancestrais. Ayahuasca, psilocibina, até porque na minha área de psicologia eu também sou pós-graduando em terapias psicodélicas, que é através de um núcleo de estudos avançados aqui da mente humana aqui do Rio Grande do Norte.
Algo totalmente desconhecido da maioria das pessoas. As pessoas conhecem sobre Rivotril, as pessoas sabem sobre opioides, antidepressivos, sobre o álcool. Farmacológico. Tudo né? que possa imaginar, não sabe o quanto servem a uma Big Pharma, mas ignoram, por exemplo, uma molécula que você talvez nunca tenha ouvido falar, que é a dimetiltriptamina produzida pelo seu organismo. Isso está presente na jurema preta que temos aqui, que é uma árvore milenar, né, desde que o mundo é mundo, e também na ayahuasca. Eu sou uma pessoa que acesso esse conhecimento, o autoconhecimento através disso. Então, eu sou alguém que vai sempre avançando em cima de outras informações a mais. Como é que eu vou falar sobre isso de forma... na realidade, eu sou um universalista. Juliano, você está em que... Eu sou universalista, eu acho que tudo está conectado. A um nível não só biológico, como espiritual, tudo. Essa é a minha linha de pensamento. Você, de repente, pode olhar com desprezo uma minhoca. A minhoca, o que é uma minhoca? Aí passou uma abelha aqui, você diz, essa abelha, vamos tocar fogo ali. Aí um beija-flor é bonitinho e foi embora. Se esses 3 elementozinhos desaparecerem da natureza, a gente morre de fome. Está tudo conectado. Então eu sou alguém que tem um olhar diferenciado, por exemplo, voltando para a história da crença que eu lhe falei. Aí eu tenho uma crença porque eu sou 37 anos em igreja evangélica eu passei. Na hora que eu me fecho ali, eu ignoro totalmente a ancestralidade dos meus irmãos de matriz africana. Quando, na realidade, hoje eu compreendo que, por exemplo, hoje não, né? Desde que o mundo é mundo. A nossa crença religiosa ela é totalmente geográfica. Se eu tivesse nascido na Índia, eu era hindu. Localizado. Totalmente, né? E outra coisa, o meu mestre, né? Aonde eu me conecto é o que eu considero e chamo de consciência cósmica de Cristo, que esteve aqui há pouco mais de 2000 anos. Mas aqui mora gente aqui, quem não sabe disso, fique sabendo, no Nordeste, entre o Piauí e aqui o Nordeste, há 47 mil anos. O que é que tinha antes? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, há 500 anos, pouco, né? Quando vieram invadir o Brasil, a Europa tinha mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Europa não, Portugal. A Amazônia tinha quase 18 milhões de pessoas. Tem muita coisa que não está explicada. A história é construída, né? Então, assim, Juliano, o que é que te move? São as perguntas. Resposta não me move. Eu fico atrás da pergunta. E é isso o meu processo. Então, assim, me encaixar em alguma coisa é impossível. Eu estou do lado, deixa eu te falar, eu estou do lado do irmão evangélico. Eu compreendo exatamente ele, principalmente aquele que diz, se votar em Lula é expulso da igreja. Não precisa nem votar em Lula, não. É se dizer assim, eu não gosto de Bolsonaro, pronto. Esse aí já é visto como um ser de segunda classe. Eu estou do lado daquele irmão, bem tranquilozinho, sabe? Da Jurema, do Candomblé, da Umbanda, que é de boa, tá na dele lá, tranquilo, e de repente, se ele vê ele com a guia, aí ele é do demônio. Os santos dele é do demônio. Só que na realidade o demônio só existe na tua crença, meu irmão. Não existe na dele. Aí eu também estou do lado do cara, um dos perfis que eu mais sigo, Milena, pra você ter ideia, é de ateísmo. Porque eu acho os argumentos deles interessantes. Agora, através dos argumentos deles, eu consigo entender a mente deles. Mas tem gente que diz, eu vou lá escutar, até é coisa do diabo. Só que ele não entende que muitas vezes ele só é cristão porque ele tem um suborno do céu ou medo de ir para o inferno. Então, veja só, eu sou um cara que eu trabalho em cima de um pensamento filosófico 24 horas por dia. Esse é o Julian. E como traduzir esse pensamento? Eu vou voltar para a política. Como? Vou te falar agora, nas práticas. Vou lhe dar um conselho para você escolher o homem público, tá? A você também, qualquer pessoa que estiver me ouvindo. Olha a prática do cara. Não tem como você traduzir, eu vou pegar uma palavra dele. Como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto? Esse é o melhor. Porque, olha, o político, existe, Milena, vou te dar aqui um dado técnico e científico, estatístico, aliás. Existem entre 2% e 3% de narcisistas, psicopatas, sociopatas e pedófilos no mundo. Esse é o grau, é muita gente, né? Muita gente. Muita gente. 2%, você está lidando com pessoas ali que são sociopatas, psicopatas, narcisistas, só que alguns ainda estão dormindo porque não tiveram gatilho. E transitam sutilmente, não, né? Principalmente dentro de instituições religiosas. É onde tem o maior número de narcisistas por metro quadrado. Porque as pessoas chegam mais abertas e a gente está vendo o que é que acontece. Vulneráveis. E a política. Só que se existe no meio da sociedade 2% circulando a 3%, no poder e nas instituições religiosas, eles chegam a 80%. Olhe como é complicado. Por quê? Porque lá eles não têm nenhum escrúpulo para atingir o poder político e religioso, que se parece muito. Estão sempre alinhados os dois, né? Então, esse dado é um dado que as pessoas não fazem a menor ideia.
E veja que a cada dia, né, antigamente nem tanto, mas a cada dia, com o advento das redes sociais, com as denúncias de tudo que é lado, você vê hoje que os líderes religiosos estão envolvidos em atos de corrupção, de abuso sexual, um atrás do outro, e que não dá mais para segurar. Tá? Então, eu estou falando aqui de temas que eu estou falando extremamente polêmicos. Muito. Né? Eu investiguei, tive algumas informações através da CPI não, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que eu fazia parte. Comecei a fazer levantamentos, inclusive a Polícia Federal, a Rodoviária Federal tem muito desse tipo de informação, de pontos de abuso sexual, etc. Não batem na tua porta por isso, não? Não, porque fazer o quê? Como eu te falei, as pessoas reconhecem quem é quem, sabe? Não vai fazer o quê? Fazer o quê? Então, assim, o índice disso é muito alto. Eu consegui ter uma sensibilidade de compreender, né? Eu sou pai de 4 meninas, tenho 6 filhos, mas eu tenho 4 meninas, eu sou avô de uma neta, conheci minha avó, conheço minha mãe, conheci minha avó, minha bisavó. Eu sempre tive muita proximidade em relação à mulher, sensibilidade e tal, e eu acho que a minha parte melhor que tem vem da minha mãe. Então eu consegui sentir a dor dessas pessoas. Talvez isso, né? Inclusive, descobri na terapia isso. Façam terapia. Terapia importantíssimo, é muito bom. viu? O que é que acontece? E eu fui vendo essa minha particularidade, esse meu feminino, digamos assim, né? Esse lado que eu consigo compreender. E isso me aproximou exatamente de compreender o que estava acontecendo. E eu descobri que a cada 3 meninas que nascem, uma é abusada até 18 anos de idade. Essas meninas que vivem no job aí, 90% delas aí não tiveram nem convivência direito com o pai ou de alguma forma foram abusadas. O buraco é mais embaixo. Muito mais. Muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Essa questão de violência, né, de homens abusando, você não tem noção do que é que está por trás disso aí. E muito disso acontece dentro do lar e de instituições religiosas. A gente vive hoje uma verdadeira crise. É antiga, esse processo mas é muito secular, mais. Mas hoje a intensidade da problemática da violência contra a mulher, e assim, ela tem que ser entendida na raiz mesmo, né? Na realidade, deixa eu te falar, eu já fui vítima de um processo calunioso contra mim, já falei sobre isso. Eu ia questionar você sobre esse assunto. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas isso não tirou a minha essência de proteger. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, minha filha, ela é psicóloga, ela é envolvida com esse tipo de ações ligadas à defesa da mulher, minha mulher também, tá? Ligada também a isso, e eu também sou uma pessoa extremamente ligada e tenho essa sensibilidade. Embora eu tenha tido uma experiência ruim, no sentido de ter sido caluniado certa vez, e eu tive muita tranquilidade de ir à justiça e provar, e ficou provado que não tinha nada a ver. Mas isso não tirou a minha essência. Uma das coisas que eu mais abomino é o movimento Red Pill. É a coisa que eu mais abomino. Mas tem uma coisa muito perigosa que está acontecendo, que é exatamente um movimento onde não se tem limite e bota no bolo todo mundo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha ela é muito importante, mas ela é um instrumento de vingança também. E não há um contraditório à altura. Mas tem que ter cuidado com esse discurso. Não, muito é um discurso perigoso. Não. Deixa eu te falar. Se ficar provado em juízo, que a mulher mentiu, se ela não tiver como provar, e depois até ela mesmo... Porque acontece, não acontece? Ou não? Não acontece? Acontece. Muitas vezes a pessoa levanta uma questão e lá no final é provado que não é. Um percentual, mas bem menor, né? Não, é bem menor, sem dúvida. Mas deixa eu te falar, quando acontece, não dá em nada. Isso está errado. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu um negócio com um parlamentar, que eu não vou citar o nome aqui, e ele pegou, através de uma força desproporcional, ele foi receber informação de que alguém tinha se abusado de uma criança. A força é muito grande de um parlamentar. Ele não pode tudo, mas ele pode muita coisa. Jogou essa pessoa dentro da cadeia. Esse cara teve os olhos perfurados. Esse camarada foi abusado. Acabou de destruir a vida dele. E depois ficou provado que tinha sido mentira. O que eu estou querendo te falar é que tem que ter muito cuidado com os mecanismos uma vez acionados. E eu tive estrutura de segurar a onda, por quê? Porque as minhas maiores testemunhas foram os meus filhos. E quem não tem essa... Entendeu? Então, assim, é preciso ter cuidado para que as coisas não saiam fora do controle. Além de eu ser um defensor da Maria da Penha, eu costumo dizer, e minhas filhas gostam muito, quando eu digo isso, eu sou a minha primeira Maria da Penha dentro de casa.
e já tive a oportunidade de exercer o meu poder de Maria da Penha dentro de casa. Porque eu tenho filhos, etc. Às vezes quando chega um rapaz mais sabido, e a gente tem que pegar e dizer, ó, a lei aqui é dura. Então, assim, como eu te falei, eu observo tudo com muita atenção. Como eu te falei, eu sou uma pessoa hoje que eu sou totalmente avesso ao movimento Red Pill. Inclusive, vou bolar um nome para se opor a ele. Mas tudo isso tem que ser visto com muita cautela. E são discursos que são chancelados hoje. Não se derruba uma rede social, pelo contrário. Mas existe algo por trás da Red Pill, viu? Existe algo por trás da Red Pill. Sempre existe. É algo estrutural, não Sempre é sistêmico. É estrutural. Ali advém de falta de mãe, muitas vezes. Ali vem de frustrações pessoais. E quando você vai ver o perfil, geralmente, não dos que... Porque tem gente ganhando dinheiro, você sabe disso, mas né? sem querer justificar, Olha, né? tem gente que está à frente dos movimentos e vende livro e tal, está ganhando dinheiro. Mas quando você vai ver a galera que segue, é tudo série B, série D, são pessoas que falam mal da mulher. Quando você vai ver o perfil da pessoa, que eu sou curioso, você vai ver que o cara não tem condições de nada. E sempre são uma... Pronto, aquele coronel mesmo que foi assassinado, que matou, assassinou a mulher agora em São Paulo. O cara, vamos lá, eu não estou querendo vincular, tá bom? Para ninguém dizer que eu estou sendo... Mas o cara era um bolsonarista pervertido. O camarada tinha no celular dele papo de legalismo profundo, machismo absurdo. E... além de ser um covarde por ter assassinado ela e ter feito, inclusive, manipulado o local do crime, você vê que existe um perfil atrás disso, entendeu? E o pior disso, o cara em cima de uma patente. Imagine quem... Então, assim, o mundo está meio louco. A verdade é essa. Está como se fosse meio cambaleando, bêbado. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não escolha um lado. Hoje eu prefiro estar no equilíbrio. O equilíbrio, para mim, é senso de justiça, liberdade individual, não violência, entendeu? Agora, se vier para cima de mim com violência, tem que ter reação. Que tipo de reação? A reação é totalmente de acordo com o que a lei me diz. Uma reação de violência contra alguém, ela tem que ser revidada até que cesse a outra. É assim que tem que ser. Isso é o que a lei me dá direito. Se alguém, por exemplo, eu tiver com minha mulher ou meus filhos e vier ter um ato de violência, eu vou estar preparado, pelo menos, para ter 2 vezes mais do que essa violência. Mas se partir de uma mulher, a conversa é diferente. Como é que uma mulher que pesa 30% a menos do que eu pode ter força de violência contra mim? As circunstâncias, né? Eu tô com o celular na mão, filme. Eu vou filmar. Seria outra reação. Sim. Eu estou falando em relação à violência, é totalmente desproporcional o que a gente tem visto aí, né? Eu entendo perfeitamente. Eu toco nesse assunto porque é muito delicado. É, né? Delicado. E aí me preocupa quando a gente fala sobre um assunto, uma pauta que, de alguma forma, gera um tipo de questionamento a uma Maria da Penha, por exemplo, né? E eu acredito que não seja a sua intenção de gerar um questionamento sobre a Maria da Penha. Eu não questiono em si. De forma nenhuma. Agora, eu tenho convicção que ela é um instrumento de vingança também. Ela é de proteção e de vingança. É como uma faca. Você pode pegar, fazer uma comida e ela pode se tornar um instrumento de violência. Deixa eu te falar, o equilíbrio é o melhor lugar da gente estar. Ela é um instrumento que... Por exemplo, você quer que eu lhe diga outra coisa? Eu acho que o Brasil peca em uma coisa quando a gente fala de Maria da Penha. Ficou na lei, mas não na conscientização. Onde é que existe a falha, Juliana, na sua opinião? Eu acho que, assim como existe matemática, devido ao volume de violência doméstica, devido ao volume de feminicídio no Brasil, isso deve ser cadeira de escola desde o primário. Concordo plenamente. Entendeu? Isso grade deve curricular. E grade curricular. Por quê? Porque o volume é muito alto. É educação. É muito alto. É muito alto. Então, eu acho que quando acontece isso, por exemplo, países desenvolvidos, existem campanhas governamentais belíssimas. Por exemplo, eu vi uma que me emocionou muito. Era o quê? Eram 5 meninos, era 5, era 10 meninos, umas crianças, e botavam na frente de uma menina. E dizia, agridar ela. Aí eles tinham um choque daquilo, porque não tinha nada a ver com aquilo ali. E era absurdo aquele choque que dava. Aí chegava o ponto que um deles começava a chorar, dizia, mas por que você não vai fazer? Aquela imagem ali era uma imagem de conscientização já para o firmamento da consciência coletiva. A criança não nasce machista. É uma construção social. A criança não nasce nem com medo de serpente. Não. Até o medo que você tem da cobra e da barata está dentro do seu arquétipo. Desenvolve através de passando, inclusive, de uma forma ancestral. Então, isso é estudado na psicologia. Jung é o mestre nisso aí. Então, como eu estou te falando, não é nenhum tipo de... É uma questão de que injustiça é injustiça. Ninguém gosta de ter injustiça. Com certeza. Né? Eu sei o que eu passei e o que eu passo ainda. Quando alguém...
Não tem nada a ver uma coisa com outra. E a pessoa ficou lá, ó, na dela, tá tudo bem, abre a boca se quiser, diz o que quer, entendeu como é que é? E eu não, tô na minha. Eu evitei qualquer tipo de contato. E mesmo evitando contato, ainda teve problema. Falando do todo, proporcionalmente, você há de convir que é desigual falar do que é violência real e do que é, digamos que, instrumento de vingança. É desproporcional. Mas eu não digo que está numa balança, Milena, entenda. Não existe balança para isso. Tá? Qual seria, então, a melhor forma de conduzir, não só a Lei Maria da Penha? Eu acho que a melhor maneira hoje é ampliar, fazer um ciclo completo. Por exemplo, vou te dizer agora aqui, para mim, o que era perfeito. O que é que tem no Alcoólicos Anônimos? Quem é que está falando lá, o Alcoólico Anônimo? Geralmente. É alguém que teve um problema e se curou. Não é assim? Você vai num ambiente onde as pessoas estão em recuperação de drogas, quem tem lá é alguém que saiu do vício e diz, ó, eu saí, você pode sair, é mais um dia. Né? Exatamente. O rapaz que agrediu a menininha, ou o cara que depois agrediu, tem que ser analisado, isso é o que a psicologia diz, não sou eu. Quer conhecer o adulto? Veja a criança. Então, às vezes, esse menino vem de um lugar que ele viu o avô agredir a mãe, que viu o pai agredir a mãe. Você está entendendo como é que é? E vai chegar uma hora que, ou seja pela prisão, seja por alguma punição da lei, ele vai ter autoconsciência. Desde a criança, ela deve ser orientada que a violência, sob a hipótese nenhuma, na minha família, por exemplo, os meninos são orientados a proteger as meninas, sob qualquer aspecto. Nem nem por brincadeira dizer que é feia. Então isso tem que ser institucionalizado de forma... Institucionalizado não, implementado dentro de uma educação. E caso aconteça isso, essa pessoa também que sofreu a pena e pode dar o testemunho e dizer, olha, eu errei, não era para eu ter feito isso. Ele também, de preferência, até chegar para dizer, ó, não façam isso. Você está entendendo? Usar tudo que está por trás disso para educar as pessoas. Acho que no momento que a gente vive no Brasil hoje, há espaço para isso, dá tempo. Porque 4 mulheres morrem a cada minuto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou lhe dar uma informação que você talvez não saiba. Desde que foi institucionalizado a Lei Maria da Penha, o número de feminicídios aumentou. A lei por si só não para. Os registros, né? Registros, exatamente. Por quê? Porque existe aquele cara que já perdeu totalmente Você entende? Deixa eu te falar, não adianta você colocar... diminui muito, mas você vê que todas as vezes que o cara vai matar a mulher, ele mata. Não, evitou de matar. Ele foi e matou. O que eu estou querendo te falar é que é cultural. A lei por si só é uma ferramenta. Mas nós temos que tirar de alguma forma e começar para ontem. Concordo. Nesse sentido, tirar da consciência coletiva das pessoas que você não tem propriedade sobre uma mulher, meu amigo, nem sobre ninguém. A gente está olhando sobre a mulher e também tem sobre a criança. Por que é que tem tanto abuso sexual de criança? Por que tem tanto? Porque... E veja só, a gente não está falando aqui de classe C, não. A gente está falando de médicos famosos, sim, de líderes religiosos famosos. Então, na proporcionalidade da violência doméstica e da violência sexual contra a criança, é quase a mesma, ou se não é maior. Entendeu? Então, a questão que precisa para ontem. É aí onde está a minha crítica, onde é que eu fiz com o meu mandato, tivesse muita ação. Só para você ter, talvez você não saiba disso. Mesmo tendo passado o que eu passei, eu fui o deputado que criou o primeiro núcleo de proteção à mulher e à criança em João Pessoa, junto à Defensoria Pública, um investimento milionário. Sim. Eu relatei uma das leis mais duras que tramita no Congresso, que era de proteção à mulher e crianças vítimas de violência sexual. Então, é um assunto que eu entendo. Eu entendo a fonte. Eu vim de um lar de violência doméstica. Eu vejo a fonte. Geralmente estava no meio ali com álcool, lares desestruturados. Entendo, Milena? É uma coisa muito que... Por exemplo, eu sou autor da lei. Olha que coisa linda que eu fiz. Para que todas as escolas tivessem obrigatoriamente um psicólogo. Para que pudessem identificar sinais. Eu fiz um manual de como identificar abuso sexual numa criança. Então, a minha praia, por ter sido uma criança que viu violência, eu passei a entender todo o ciclo. Então, a minha leitura hoje é que os homens públicos eles possam fazer não só com que a mulher seja acolhida, como também tenha os seus direitos preservados, ou então ela seja protegida antes, porque também tem um pós, e também na fonte. Porque o problema, Milena, é na fonte. É raiz. É na fonte cultural. Não saímos muito tempo, talvez eu não sei qual a idade de quem está me assistindo, mas os mais antigos. Foi um dia desse, mataram a mulher
existia o crime de legítima defesa da honra. Crime passional. Legítima, vou ver só, o cara era traído, ele se sentia envergonhado, matava uma pessoa. Isso não é de agora não tem nem 40 anos, 30 anos que saiu. Mas a quebra disso é muito recente. A lei mudou, mas está na consciência coletiva. Você entende? Isso aí é exatamente a área que Jung, como psicólogo, mexe nessa área, falava exatamente, isso vem na consciência coletiva, a proteção. Como existem algumas coisas estruturais, como preconceito ainda, como racismo, que as pessoas acham que não, mas tem. Na realidade, a gente tem que se reconstruir todo dia e aceitar que é um discurso que está sempre em construção. Entendeu agora também. Onde é que eu estou? Me reconstruindo todos os dias. É isso que é importante. A minha praia é essa. Não engessar, principalmente quando o assunto é delicado como esse. Quando é um assunto dessa natureza. Júlia, a gente ficaria mais tempo aqui conversando, nosso tempo acabou. Né? Mas eu quero agradecer demais a sua participação, ter aceitado nosso convite também. Sei que veio lá da capital para Campina para nos conceder essa entrevista, essa conversa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olha, eu agradeço o formato, o local, tudo bacana. E sugiro, né? Tragam assuntos, uma mesa redonda dessa, com pessoas que possam falar sobre... Porque você falar sobre vários assuntos é complicado, principalmente assuntos tão complexos. Mas eu acho que isso é um assunto bacana. Violência doméstica. Sem dúvida. Liberação Nós temos trazido essa discussão psicodélicos. aqui. Agora sim, com especialistas que se falem sobre política. Não, porque nenhum assunto desse aqui, Milena, que a gente falou, pode ser discutido de forma ideológica. Sem dúvida. Principalmente quando as pessoas sequer sabem o que é ideologia. Você pergunta se é de direita, você é o quê? O cara diz, não, porque eu sou a favor do casamento. Então, isso tem nada a ver com ideologia. É vida real. Vida real, vida pulsando. Obrigada mais uma vez, Júlio. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora também. Compartilhe esse nosso conteúdo aí nas redes sociais. Nos siga também no @rede.ita. E temos um perfil dedicado apenas ao nosso Itacast, né? Que é esse guarda-chuva que resguarda os nossos podcasts Hoje Pode e outros produtos nossos aqui também. O Itabelando no Esporte, enfim, o Pipoca. E, enfim, é muito bom receber você aqui toda semana. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.